Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o zagueiro Pablo, que pertence ao Flamengo, que não tem tido espaço pela equipe e que, na minha opinião, poderia ser uma ótima alternativa para o time do Cruzeiro, que, é claro, não seria fácil nem barato, mas com certeza, se chegasse, poderia ser uma peça titular incontestável, né, para a zaga. Jogador que não tem jogado realmente nada pelo Flamengo, principalmente nesse ano, e desde o ano passado já era bastante criticado, né, e com pouco espaço pelo time principal. Além disso, um jogador revelado na base do Cruzeiro que viveu uma fase muito boa lá no futebol europeu, indo jogar a Premier League, né, do futebol inglês nessa próxima temporada, começando em agosto. E além disso, sobre um atleta aí que, na minha opinião, poderia ser uma alternativa para esse meio de campo do Cruzeiro, hoje tendo uma sequência um pouco maior pelo São Paulo, mas até pouco tempo atrás tinha mais do que certa essa sua saída, porém eu acho que poderia ser o nome para o Cruzeiro ficar de olho, quem sabe, nessa janela do meio do ano. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e aqui postamos 3 vídeos por dia para vocês, né? Primeiro aí por volta de 9h30 da manhã, segundo meio-dia e 15 e o terceiro às 5 horas da tarde, sempre atualizando vocês aqui de notícias do mercado da bola do Cruzeiro. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar aqui as notificações e se inscrever no nosso canal de cortes, onde postamos os trechos mais curtos, né, aqui dos vídeos para vocês. Antes de darmos sequência, tem um recado também da DG Store, loja de camisas esportivas, que já está aí com as duas opções de camisas do Cruzeiro desse ano, tanto a camisa azul quanto também a branca, para você adquirir com 10% de desconto, falando que veio aqui pelo canal. Ah, mas quais são os preços dessas camisas, Gustavo? A personalizada com seu nome, o número nas costas, igual essa aqui, né, que eu tenho aqui atrás do Cruzeiro News, saindo por R$160 e ela sem a personalização por R$130. Mas você falando que veio aqui pelo canal, vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Enfim, frete grátis aí para todo o Brasil, também envio para todo o país. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então, da DG Store para você garantir a sua. Se você quer de Belo Horizonte, tem uma unidade física, né, com várias opções para você adquirir no centro de Belo Horizonte, na Rua dos Goitacazes, que eu vou deixar o link do Instagram e por lá também você pode tirar todas essas suas dúvidas, ver vários modelos do Cruzeiro, de times internacionais, que a loja aí também, né, no centro, é uma loja física para você adquirir as suas unidades. Bom, quero começar falando sobre o lateral direito Vitinho, que tem aí apenas 23 anos de idade e vive uma fase muito boa lá no futebol europeu, inclusive conquistando o acesso para a primeira divisão do futebol da Premier League, né, pelo Burnley, onde ele foi uma peça importante pelo time na temporada inteira, 41 jogos com 3 gols e 3 assistências. E assim, é um lateral que já vinha tendo bom desempenho lá no futebol europeu há 2 temporadas atrás, né, pelo Cercle Bruges, que é um time onde o Cruzeiro negociou o jogador com apenas 18 anos, lá em agosto de 2018. No caso, por essa equipe, por exemplo, nos últimos 2 anos, foram mais de 62 jogos com 2 gols e 3 assistências. Foi comprado por 2 milhões de libras, né? Um pouco mais de 11 milhões de reais, e um pedido do técnico Kompany, o ex-zagueiro belga, né, do Manchester City, que é o atual comandante do Burnley, que foi campeão da 2ª divisão do futebol inglês e agora vai disputar a Premier League. Enfim, é um jogador que até rendeu algum valor pelo mecanismo de solidariedade, é um valor baixo, né, próximo de 1 ou 2% de uma venda futura, mas ele indo jogar na Premier League, fazendo uma boa temporada, com certeza pode sim chamar a atenção de vários times do futebol inglês ou futebol mundial em si e conseguir uma transferência maior. E o Cruzeiro, quem sabe, possivelmente não vai pegar milhões, né? Assim, no máximo, no melhor dos cenários, 2, 3, 4 milhões de reais, mas é uma lateral com muito potencial e eu acho que poderia sim, podemos ficar de olho no jogador, que foi vendido a um preço muito baixo. Se eu não me engano, é difícil achar essa matéria, mas na época eu lembro que era entre 4 milhões e meio, 5 milhões e meio de reais, e ele jogou uma partida apenas pelo Cruzeiro como profissional, que foi em 2018, num clássico contra o Atlético Mineiro, tá? Se eu não me engano, foi no Campeonato Mineiro ainda, antes dele ir lá para a Europa, e jogou bem essa partida no Independência, entra ali no final do jogo, com o Mano Menezes, fez sim um bom jogo, mas uma pena que todo mundo já ficou com aquela sensação, cara, por que ele foi vendido, né? Porque era um cara que poderia ter espaço e não foi uma venda gigante, um valor que o Cruzeiro, mais para pagar dívidas ali que já vinha apresentando em 2018, acabou apagando fogo ali na hora, mas enfim, quero que deixe aqui embaixo o que acha do atleta e se sabia dessa fase realmente muito boa no futebol europeu. Bom, quero falar aqui agora sobre o zagueiro Pablo, de 31 anos de idade, que atualmente está no Flamengo, aquele mesmo, com passagens pelo Corinthians, pela seleção brasileira e também pelo futebol francês durante muitos anos, que não tem jogado com frequência lá pelo Flamengo. Deixei aqui, né, para vocês o gol, onde mostra que ele, na temporada passada, entrou em campo em 31 jogos. Tudo bem, né, ele chega meio que em abril, maio do ano passado, mas ainda assim é um número muito baixo de partidas e nessa temporada então que dá para ver que ele não tem jogado mesmo.
8 partidas apenas e uma assistência, não tem jogado com nenhuma frequência no time do Flamengo, se não me engano foram mais de 2 meses sem nem ser o titular e mais de 1 mês e meio sem entrar em campo, né? Então uma fase muito ruim, mesmo com mudanças de comando técnico, saindo o português, entrando agora o argentino Sampaoli, não tem sido relacionado e nem ficou no banco de reservas, né, no duelo contra o Cruzeiro. E como o Flamengo tem várias opções para essa zaga, por exemplo, tem o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, Davi Luiz, aí tem o Rodrigo Caio agora recuperado, o Pablo e outras opções da base, eu vejo como uma possibilidade muito pequena dele dar a volta por cima ou do Flamengo fazer um grande esforço para continuar com o atleta. É uma questão que a principal é a financeira, né, porque com certeza para ele sair do Flamengo hoje não deve ter um salário baixo e tem um contrato até o final do ano, na teoria, com o Flamengo, que nem acho que deva dificultar muito esse negócio para uma eventual saída. É uma contratação que não é fácil, realmente não é fácil, não é barata. Se o Cruzeiro tentar assim, tem a chance de não dar certo gigante, mas que caso tenha uma possibilidade de contratá-lo, eu tentaria, porque seria um cara que no seu auge ali, nossa, seria uma ótima alternativa para essa zaga do Cruzeiro. Até pouco tempo atrás ele estava jogando como titular lá no Lokomotiv da Rússia, ele jogou mais de 35 jogos e 2 gols, saiu por lá por conta dessa questão, né, que vocês já sabem, em março do ano passado ele deixa a equipe, jogou muito tempo também no Bordeaux da França, onde ele jogava por lá, né, em 2015, depois de sair do Avaí, da Ponte Preta, onde fez ótimas edições do Brasileirão de 2014 e 2015, foi para o Bordeaux, 17 jogos, não foi bem, em 2015 e 16, e emprestado ao Corinthians em 2017, que aí sim, foi muito bem, campeão daquele time, retomando a zaga com o Balbuena, 50 jogos e 2 gols. Foi para o futebol francês de novo, lá pelo Bordeaux, onde jogou mais 3 temporadas, sendo titular em 2 delas, né, absoluto. Foram quase 100 jogos pela equipe da França, até ir para a Rússia e agora no time do Flamengo. Acho uma ótima opção sim, deixei aqui também o mapa de movimentação dele na Série A do ano passado, que é um zagueiro que atua mais pelo lado esquerdo, tá? Como seria, por exemplo, no lugar do Luciano Castan. 23 jogos na Série A do ano passado e ele começou jogando 22, para você ver que até ano passado ele era uma peça razoavelmente importante, né? Jogava com uma certa frequência e sempre como titular, tendo uma nota média de 7.3 aí no SofaScore, que é um número realmente muito bom, se você for analisar o jogador nessa atual temporada. Acho que pode ser uma opção, com certeza se aparecesse outros times no futebol brasileiro com mais condições, poderia complicar aí para o Cruzeiro, mas com certeza não vai ter muito espaço no time do Cruzeiro, do Flamengo, e se ele ficar escanteado pode ser sim uma peça, até por conta da fase muito ruim que vive o Flamengo, né, internamente. Acho que uma mudança ali vai ser necessária e pode acontecer uma reformulação, quem sabe até mesmo nesse meio, né, da atual temporada. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre uma opção de meio de campo que, na minha opinião, seria uma ótima alternativa e eu já vinha falando dele há um bom tempo, que é a respeito do uruguaio Gabriel Neves, que atualmente joga lá no São Paulo, jogador que tem 25 anos de idade e que, assim, até 1 mês e meio atrás, antes da saída do Rogério Ceni, era um atleta que estava quase certo, que iria deixar o São Paulo, nem que seja por empréstimo, com uma compensação financeira em julho desse ano. Por quê? Porque ele teve vários problemas com o treinador, inclusive postando indiretas nas redes sociais, um negócio bem feio mesmo por parte do atleta e também do Rogério Ceni, né, que não vinha se entendendo com o jogador, mas desde a chegada do Dorival Júnior, é um atleta que voltou a ter espaço. Por exemplo, foi titular na vitória contra o Goiás, titular também contra a equipe do Porto Cabedelo, lá na Sul-Americana, e no duelo contra o Vasco. Então é um jogador que nos últimos 6 jogos jogou 4 como titular e 2 entrou no segundo tempo. Então começou a ter muito mais espaço, mas se você for vendo os números, é muito baixo até aqui, né? Apenas 14 jogos na temporada. É um jogador que eu falei, né? Ele e o Marcos Paulo, que estava basicamente o Rogério Ceni colocando para escanteio, hoje são peças importantes e titulares do Dorival Júnior pelo São Paulo, que era ótimos nomes, só que estava vivendo um momento interno, né, pelo São Paulo, e na minha opinião seria ótimos reforços. E agora sim, vivendo uma fase muito boa, não acho que seja viável pensar nessa contratação. São Paulo que gastou um pouco mais de 13 milhões para trazer o jogador lá do Nacional. Ele chega em 2021, faz 12 partidas e no ano passado mais 28 jogos, voltando ali de problemas de lesão, parte física. É um jogador muito bom, realmente bem diferenciado, o uruguaio, que o São Paulo desde o início, mesmo quando estava escanteado o jogador, não aceitaria emprestá-lo de graça. Se o Cruzeiro quisesse pegar ele, por exemplo, de empréstimo, teria que pagar ali uns, quem sabe, vamos só supor aqui, né? 10% do que foi a negociação. 20, uns 2 milhões e 600, 3 milhões de reais, com um contrato até o final do ano que vem e tendo uma obrigação de compra ou opção de compra estipulada já em contrato, tá? Porque o vínculo dele com o São Paulo vai até 2025, enfim, acho que seria uma ótima opção. Quem sabe se ele perder espaço pelo time do Dorival Júnior, poderia voltar
a ser uma alternativa, né, nesse meio de campo, que é um dos setores que o Cruzeiro, perdendo o Richard, perdendo o Ramiro, deve sim ir ao mercado, tá? Quero que deixe aqui embaixo nos comentários, então, o que acha a respeito do jogador, se seria ou não uma boa opção. E alguns nomes também, né, para esse meio de campo aí, quem sabe peças que não têm sido aproveitadas no futebol brasileiro, que poderiam ser alternativas para essa Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Outras sugestões de conteúdo está aparecendo aqui na tela para vocês. Link do meu Instagram pessoal também. Vou para o Chile essa semana, mudando aqui da Argentina. Para você acompanhar os bastidores, vai estar aqui embaixo, gustavo.crz, e o link também da DG Store para você garantir sua camisa do Cruzeiro com 10% de desconto. Valeu, galera!